Bom, vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre as fases processuais e é onde o perito entra aí, o perito judicial, principalmente entra nesse processo, né? Aqui basicamente a gente está falando de processo da área civil e antes de começar aqui a falar, eu só quero esclarecer que aqui é um curso prático, então eu não vou ficar me atendo a termos jurídicos, parte do juridiquês, e, e nem me preocupando muito com a questão de dizer exatamente como que ocorrem as fases processuais, tudo certo, tudo de acordo com o que determina o Código de Processo Civil e nada disso. Eu só vou dar um aparato geral, aqui uma visão geral de onde o perito judicial entra no processo judicial. Então, antes que algum advogado venha aí a falar que eu estou falando besteira em termo jurídico, eu só quero esclarecer que aqui nós vamos falar só de uma forma só para a gente compreender mais ou menos como que o perito judicial entra ali no processo judicial. Não, a minha intenção aqui não é falar sobre a parte jurídica, não. Isso aí eu deixo para os advogados profissionais de direito. Aqui, né, já começa a polêmica aqui, né, porque isso aqui não é desse jeito que acontece exatamente um processo civil, mas conforme eu falei, vou falar aqui o que é importante para nós peritos. Basicamente é o que? Tem uma petição inicial, como o próprio nome fala, né, a petição que abre o processo. É ali onde a parte autora vai dar um panorama do que ela quer, do que aconteceu, no caso de um acidente de trânsito, onde aconteceu, como que aconteceu, se o seguro não foi coberto ou foi coberto, se o conserto foi satisfatório ou não. No caso da mecânica, se foi qual defeito que o carro apresentou, ou a moto, ou um elevador, ou outro objeto que seja objeto de perícia. E ela vai dar esse parâmetro, fazer os pedidos, e aí em seguida vai vir a contestação, né? Que é a parte ré vai questionar que, que a pessoa, que o autor argumentou. Aí às vezes pode ter uma réplica, uma tréplica, né? O autor pode falar de novo, o réu pode falar de novo. Aí quando chega depois dessas fases, o juiz normalmente despacha solicitando que as partes ofereçam provas. Aí que começa a entrar a parte de perícia e alguma das partes pede a perícia, o juiz nomeia, depois vem quesitos assistente técnico. Mas aqui, só para dar um aparato geral, eu vou falar tudo item por item mais à frente aqui. Aí a petição inicial, né, como o nome já diz, o primeiro ato do processo. É um ato que dá início à disputa judicial, é o meio pelo qual o advogado leva ao juiz os problemas jurídicos de quem está representando. Ou seja, o autor está ali solicitando alguma coisa, fazendo algum tipo de reclamação contra uma determinada empresa ou outra pessoa física. Essa peça inaugura o processo judicial. Aí a importância para a perícia é que a importância dessa peça, petição inicial, é que ela vai pautar todo o trabalho do perito. Então, basicamente, o perito vai pegar a inicial e vai entender ali aonde quais respostas são esperadas dentro do processo ali, além dos quesitos, é claro. Aí dentro do processo vão ter várias discussões, documentos juntados e, igual eu falei, réplica, tréplica. Mas o perito tem que focar ali principalmente na inicial, porque se o perito se perder, pode correr o risco da parte vir colocando várias questões dentro do processo que não são pertinentes e você se perder e acabar não
não se atentando no que foi pedido originariamente. Então a inicial tem essa importância aí para o perito. Aí, importante também na peça inicial, que são os anexos, né? Normalmente tem esses anexos, são apresentados, no caso da perícia de acidente de trânsito, são apresentados documentos como boletim de ocorrência, laudo pericial de local, laudo cadavérico, boletim da PRF, boletim da Polícia Civil, boletim médico, ou no caso de perícia mecânica. Normalmente são apresentados ordem de serviço, né? Constando quais reclamações foram feitas, quais serviços foram executados e fotos, às vezes fotos de um defeito ou de um acidente, vídeos que vão ser importantes lá na frente, talvez para fazer um cálculo de velocidade no acidente. Então, a inicial normalmente vem bastante carregada de elementos, porque aquela peça inicial ali é que o autor quer chamar atenção mesmo para o problema apresentado. A contestação também, essa primeira contestação, né, de uma ré ou de mais rés, que às vezes é um autor e vários réus, por exemplo, no caso da perícia mecânica, normalmente o autor entra contra a concessionária e contra a fabricante, pelo menos. E aí pode ter mais de uma contestação, contestação da concessionária mais a contestação da fabricante. E aí, conforme está ali, é tão importante quanto a peça inicial, porque traz o primeiro contraponto ali em relação à peça inicial, ou seja, ela vai dizer se aquilo ali que o autor falou é verdade, ou que não for verdade, ele também vai entrar com algum documento comprobatório, entendeu? Uma ordem de serviço, outra ordem de serviço que teve no meio do caminho, entre aquelas que foram apresentadas pelo autor, ou uma fotografia dos veículos em algum ângulo diferente, que comprova, no caso do acidente de trânsito, que quem foi o causador foi a outra parte. E, e normalmente, no caso de concessionárias, elas juntam uma ficha de segmento, né, mostrando todas as passagens do veículo, todas as medidas tomadas, todas as reclamações feitas ali naquele caso. Então, a contestação junto com a inicial são os documentos mais importantes, porque a inicial é a mais importante, digamos assim, mas na contestação, muitas vezes a ré pode ou até concordar com algumas coisas, né, alguns argumentos que o autor traz, e discordar de outros. E isso é importante para você não se perder também sobre aquilo que é consenso entre as partes, entendeu? Aí eu coloquei aqui, né, brevemente o que seria uma réplica. A réplica é normalmente o autor ele contesta, né, os argumentos das partes rés e praticamente segue a mesma linha da inicial e ou concorda com alguma coisa também que a ré falou e discorda de outros. Então, também traz esses elementos para a gente não ficar perdendo tempo com o que é consenso entre as partes. A gente se atentar apenas àquilo que as partes não concordam. Aí, aqui é a fase de provas, né? Que é a fase mais importante para o perito, onde vai entrar a perícia mesmo. Que é o quê? O juiz vai despachar, normalmente é assim, o juiz vai despachar para as partes dizerem quais provas desejam produzir. Ah, antes um pouco de continuar aqui, normalmente quando tem algumas ações que já são de provas, ou seja, a pessoa já entra na inicial pedindo uma prova pericial. Aí são outros trâmites, mas basicamente o juiz também vai nomear o perito e seguir as mesmas sequências daqui, tá? Mas eu vou
falar aqui primeiro desse processo civil comum, né, o procedimento comum, que é o quê? Quando chega a fase de provas, normalmente o juiz despacha para as partes verem quais as provas desejam produzir. Aí as partes solicitam provas, né, que podem ser documentais, testemunhais ou periciais. Aí no caso da prova pericial, a parte que solicitou indica qual que é a especialidade profissional que deve ser nomeada. Aí normalmente, no caso nosso, vai pedir uma perícia mecânica, né? Aí vai pedir um engenheiro mecânico. O juiz vai deferir ou não, né? Mas no caso, o juiz deferindo, ele vai nomear o perito judicial de sua confiança e vai dar o prazo para as partes oferecerem o quesito e indicar assistente técnico. E logo em seguida, ele vai mandar intimar o perito que foi nomeado para oferecer a proposta de honorários periciais. Tá aqui, ó. Aí as partes oferecem os quesitos, indicam o assistente técnico, o perito vai ser intimado ali para oferecer a sua proposta. Tá? Eu vou ter uma aula também ensinando, né, como que lê o processo, como que a gente formula essa proposta de honorários periciais. E aí as partes são intimadas, né, para manifestar sobre esses honorários. Em geral, né, as partes dão aquela chorada, né, aquela reclamada, fala que está alto, que é isso, que é aquilo. O perito pode ou não diminuir, né, dar um desconto. Aí em seguida os honorários são homologados, depositados nos autos, e é a partir disso que começa o trabalho do perito. O perito vai ser intimado para iniciar os trabalhos periciais, e aí também faz o processo de agendamento. Eu também vou fazer uma aula só para ensinar como é que faz esse agendamento, porque eu considero uma parte muito chata do processo, porque às vezes você agenda no processo, as varas não intimam as partes, aí chega no dia você não consegue fazer a perícia porque não foram intimadas. Aí também, depois de um certo tempo, você fica com muita demanda, você tem que fazer uma agenda, né, com a planilha, entendeu? Eu vou ensinar como é que faz essa planilha também. Eu vou ensinar como é que faz uma planilha das perícias, né, com datas, com agenda, com valores, para acompanhar também a parte financeira, que é importante. Mas só um parênteses. Aí o perito vai agendar, eu vou ensinar depois como que é a melhor forma que eu encontrei de fazer esses agendamentos. Aí basicamente ele vai a um local e faz a vistoria. Hoje em dia tem alguns casos de perícia indireta também, né, que a gente pode fazer por videoconferência ou mesmo fazer só por documentos, mas isso aí também eu vou falar, né, especificamente quando eu for falar de elaboração de laudo, né, de agendamento de perícia e elaboração de laudos. O perito vai elaborar o laudo, né, depois de ir no local, coletar, tirar fotos, no caso de acidente de trânsito, fazer medidas, ou no caso de defeitos mecânicos, né, relatar tudo, tirar bastante foto, vai elaborar o laudo, responder os quesitos, entrega o laudo para o juiz. E normalmente as partes vão impugnar, né? Normalmente a parte que considera que foi prejudicada ali, né? Não perdeu, no caso da parte pericial, vai questionar com certeza. E aí vai impugnar e vai oferecer quesitos complementares. O perito vai responder os quesitos complementares, responder a impugnação. O juiz manda pagar os honorários periciais. Ali eu escrevi, né? Varia dependendo do juiz. Varia por quê? Alguns juízes, a depender da confiança que você já adquiriu, eles vão mandar pagar os honorários logo que você apresenta o laudo. Outros não, outros vão mandar pagar só depois que tiver
respondido todos os questionamentos e tiver homologado o laudo. Isso aí vai variar muito de juiz para juiz. Aí aqui, caso os quesitos complementares estejam com excesso, ou sejam totalmente desconexos aos quesitos anteriormente oferecidos, o perito poderá oferecer uma proposta de honorários complementares, como se estivesse realizando outro laudo. Porque acontece o seguinte, muitas vezes alguma das partes não oferece o quesito ali na hora certa, né? No dia certo. E aí o que que acontece? Depois que você já fez o laudo, já respondeu, já fez tudo, já foi no local, já agendou, já foi no local, já fez o laudo, já deu a conclusão, a parte vem querer oferecer quesitos complementares sem nem mesmo ter oferecido quesitos, digamos assim, originários, né? Originais. Ou seja, a parte vem, oferece aquele tanto de quesito, aquele tanto de coisa totalmente desconexo, coisas que você não nem observou lá no local na época, porque não faziam sentido. E aí, praticamente, você tem que voltar no local, ou fazer a perícia de novo num veículo, ou numa moto, ou num elevador, ou na estrutura metálica. Então você faz outra perícia praticamente só para responder esses quesitos complementares. Então já teve casos que eu mesmo eu ofereci outra proposta de honorários periciais para poder fazer praticamente um laudo de novo. E aí você tem que ter tem que ter argumentação lógica, tem que ter tem que fazer uma manifestação bem robusta mostrando que você vai fazer praticamente outro laudo. E aí, com isso, você faz a outra proposta, vai ser homologada, você faz o complemento do laudo. Mas no começo, assim, quando você estiver começando e aprendendo, normalmente vai ocorrer algum caso que pode acontecer isso, que você vai perder alguma coisa ali, você não tem experiência ainda. E aí, se tivesse os quesitos inicialmente, você ia responder, né? Você ia procurar por aquilo ali. Mas como não tem, praticamente você vai ter que fazer outro laudo. Então, no começo, assim, eu até aconselho a não fazer esse tipo de proposta complementar, porque o juiz também pode achar ruim, dependendo do juiz. Então, é isso que tinha para ser falado nessa aula, né? Basicamente mostrando assim, dando um panorama geral de como o perito entra aí no processo judicial civil. E é isso aí. Isso aí também só, né, extrapolando, serve tanto para perícia civil, né, estadual, quanto para a parte de justiça do trabalho, justiça federal, praticamente todas as esferas. O processo é o mesmo, e enfatizando, né, que esses diagramas que eu apresentei aí não tem o objetivo de esgotar a parte jurídica, não, é só porque nesse curso eu pretendo ser bem prático. Esse juridiquês aí não interessa pra gente. Claro que é bom a gente entender alguma coisa para também não ficar perdido quando você for ler um processo. Mas é isso aí, obrigado, até a próxima.